Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, também aqui do plenário. Em primeiro lugar, agradeço ao vereador Kiko Girardi, já por várias vezes tem sido muito gentil, cedendo o seu espaço para que nós possamos discutir acerca de alguns temas. Hoje nós vamos apresentar um projeto de lei que também, como disse o vereador Renato Nunes, vem da comunidade, dos anseios e da reclamação. E diferente do que nós apresentamos ontem, que também é uma demanda e é uma grita muito grande dos recicladores, e nós apresentamos ontem aqui que o pão que falta na mesa do reciclador, o alimento que falta na mesa do reciclador está indo para o aterro sanitário. Lamentavelmente, mas esse tem lei, tem um plano de resíduos sólidos aprovado por esta casa e que não está sendo cumprido. E é difícil sensibilizar as pessoas e muitas vezes a própria mídia não dá importância para isso, porque afinal de contas são reciclador, quem mandou eles vir para Caxias? Podiam ter ficado em outro lugar, né? Estão aqui agora passando fome, dificuldade, partilha muito pequena, mas são seres humanos, não tem título de eleitor, talvez não votam aqui, não tem importância, mas são nossos irmãos, são seres humanos, são pessoas dignas, são agentes ambientais, como muitas vezes aqui essa casa se referiu, só que chega na hora, às vezes a gente esquece deles, e hoje eles estão passando muita dificuldade. E o material que podia estar servindo de alimento para seus filhos, para sua mesa, está indo para o aterro sanitário. E tem lei, e o executivo não está cumprindo. Mas hoje nós vamos falar de um outro assunto que também repercute muito, e eu acredito que a maioria dos vereadores aqui tem sido procurado, as pessoas estão angustiadas, acabou praticamente a poda de árvore em Caxias. Não sei se perderam as ferramentas, o que está acontecendo, mas desapareceu. E nós fizemos um pedido de informação à Secretaria do Meio Ambiente, e ela nos respondeu. Lamentavelmente, esquecemos de pedir quantos pedidos de poda estão acumulados de anos anteriores. E eles nos responderam que dos pedidos herdados da gestão anterior foram atendidos 108 este ano, em 9 meses. E dos pedidos protocolados neste ano, 20. Então, senhoras e senhores vereadores, quem está nos assistindo, 128 pedidos de poda foi atendido em 2017. Num período de 9 meses, 270 dias, dá uma média de 14,2 pedidos de poda por mês. E também a Secretaria do Meio Ambiente nos informa que foram protocolados só neste ano, estão pendentes 521. Então vamos fazer uma conta simples, vamos esquecer o que tem acumulado dos anos anteriores, que eu tenho certeza que tem muita coisa, porque no gabinete dos senhores vereadores chega a demanda de pedidos de um ano e meio que não foram atendidos, tem que refazer outro, e agora com essa modernidade, querendo que a pessoa vá até o PPJ aqui com documento, com comprovante de endereço, e que a gente denunciou aqui uma senhora de 92 anos, querendo que ela se desloque até o PPJ para protocolar o seu pedido. Quer dizer, mas vamos simplificar as coisas. Então, tendo 521 pedidos só deste ano, nós não sabemos quanto tem, lamentavelmente esquecemos de perguntar isso no nosso questionamento, dividido por 14, que é a média que a Secretaria está atendendo, tem trabalho para 36 meses, 3 anos. Mas vai continuar entrando. Então essa é uma conta que não vai fechar jamais. Então nós estamos apresentando um projeto de lei nesse sentido, e que eu tenho certeza que vai de encontro a um anseio da comunidade, que visa acelerar e aperfeiçoar o trabalho de poda, de supressão de exemplares, quando for assim analisado tecnicamente. Não estamos inventando a roda, esse projeto já está em pleno funcionamento na capital São Paulo e na cidade de Sorocaba, onde funciona muito bem, obrigado. Então nós estamos trazendo essa ideia para Caxias do Sul, uma cidade que precisa dar uma atenção melhor para o contribuinte, não apenas para os seus
apadrinhados, que hoje está aqui na imprensa, mais uma apadrinhada, mulher do presidente do PRB Caxias do Sul, assume diretoria dos museus municipais. Então, o contribuinte, de um modo geral, precisa de atenção do poder público, não apenas os apadrinhados. Então, nós vamos ler na íntegra aqui a exposição de motivos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador que o presente subscreve, observadas as disposições regimentais, apresenta projeto de lei que dispõe sobre serviços de poda, corte, remoção de árvores no passeio público municipal de Caxias do Sul. As constantes quedas de árvores em bairros e distritos causam danos materiais e podem comprometer a integridade física aos munícipes. As árvores que possuem galhos excedentes também trazem riscos ao cidadão que utiliza o passeio público, pois podem gerar acidentes. Em função disso, a Prefeitura Municipal recebe um grande número de pedidos de autorização para corte e podas e demora na execução das podas, cortes e remoção. A demora na execução das podas, cortes e remoção tem inquietado os cidadãos expostos à morosidade da realização do serviço. O presente projeto de lei vem munido de regramento para podas, cortes e remoção de árvores. O objetivo é proporcionar maior agilidade aos serviços, estabelecendo um prazo de 90 dias para execução por parte da Prefeitura Municipal das solicitações. Nos países desenvolvidos, a parceria entre a administração e cidadãos é uma prática eficaz na solução das demandas da comunidade. Sob esta ótica, o projeto em tela viabiliza a agilização das podas, cortes e remoção de árvores na medida em que permite ao munícipe arcar com o serviço cuja execução já tenha sido autorizado pelo Poder Executivo a ser descontado no Imposto Predial Territorial Urbano IPTU do ano subsequente. Diante do exposto, esperamos contar com o apoio integral dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. Caxias do Sul, 17 de outubro de 2017, 142 anos da colonização, 127 da emancipação política. Eu vou rapidamente dar uma noção daquilo que é a síntese desse projeto, cujo custo que o cidadão tiver para a remoção daquilo que o poder público não puder executar em 90 dias, ele poderá abater do imposto de renda do ano subsequente. O serviço de poda, corte e remoção de árvores no município de Caxias do Sul serão realizados com prazo máximo de 90 dias contados da data do protocolo, sendo 60 dias para o laudo e 30 dias para a execução. Parágrafo único. Em até 60 dias será realizado o laudo técnico circunstanciado por profissional habilitado, engenheiros, agrônomos e florestais, da Secretaria do Meio Ambiente, descrevendo o estado fitossanitário da árvore em questão. Artigo 2º. Se tratando de poda, serão observados os seguintes requisitos: galhos excedentes que atinjam os pedestres, galhos excedentes que avancem sobre marquises e edificações. Hoje nós sabemos que a RGE faz a poda técnica, deixando os galhos que vão para a marquise, que facilitam o assalto, a invasão das residências, que atingem a rede cerca elétrica, que hoje é uma necessidade, não é um luxo, é uma necessidade. Atinge muitas vezes o telhado das residências e o cidadão sequer pode cortar a ponta dos galhos. Risco de queda destes galhos, árvores que produzem frutos, sementes ou seivas que coloquem em risco a passagem dos pedestres, deixando o passeio público escorregadio. Tem árvores de sombra que largam um fruto, um musgo, que é impossível tu caminhar embaixo. As pessoas já desviam o passeio para não ter, fica um sabão. Então tem que ter a devida poda na época adequada, com a técnica adequada, para evitar esse risco. Isso é risco. Um idoso que se fratura um fêmur, uma coisa, talvez seja o fim da sua caminhada. Então, nós não queremos combater a vegetação, nós queremos uma cidade verde, queremos que se plante árvores, mas elas têm que ser cuidadas. E o risco da vida humana
continuo no meu espaço, senhor presidente. Declaração de líder? Não, É o espaço, então. Espaço pequena parte do expediente, vereadora Adiló Domênico. já lhe concedo. Obrigado, presidente Alberto. Com a parte, vereador. As árvores que produzem fruta, então, árvores que produzem sombra em excesso, gerando musgo no passeio público, galhos excedentes que atrapalhem a iluminação pública, porque esse também é um problema. Tenta impedir para podar uma árvore que abafa toda a iluminação e que também é questão de segurança pública. Artigo 3º, em se tratando de corte, serão observados os seguintes requisitos: estado fitossanitário, possível queda de ramos sobre os pedestres, risco de queda da própria árvore, grau de interferência da árvore em edificações existentes, falta de alternativa técnica para a implantação de projetos de edificações. Parágrafo único, a lei não se aplica para espécies de preservação nacional conforme legislação. Vamos deixar bem claro antes que surja polêmica aí com os ambientalistas. Nós não estamos tratando de árvores de espécies preservadas. Quando se tratar de árvores lindeiras ao passeio público que apresentem risco, conforme artigo 2º e 3º, fica o munícipe responsável pela execução, quando autorizada, sem ônus da administração municipal. Porque existem casos que a árvore está dentro do terreno, mas está lindeira, está atrapalhando. Então, neste caso, o mesmo procedimento, a mesma regra, porém o custo será suportado pelo proprietário do imóvel e não será possível abater do IPTU, que é do IPTU que se abate, não do imposto de renda, que talvez tenhamos colocado por equívoco. Após o laudo técnico circunstanciado, informando a necessidade de intervenção, o poder público terá um prazo de 30 dias para execução da poda, corte ou remoção. Artigo 6º, após decorrido o prazo para intervenção, o poder público municipal, e na ausência de manifestação, o município poderá contratar uma empresa especializada, profissional autônomo, com registro profissional para elaboração do laudo técnico, conforme artigo 1º. O munícipe encaminhará laudo técnico para a Secretaria do Meio Ambiente com as seguintes informações: protocolo da solicitação, laudo técnico, e a Secretaria do Meio Ambiente terá 48 horas para se manifestar, autorizando ou não o serviço solicitado mediante laudo técnico. Parágrafo único. A autorização do serviço solicitado ocasionará a emissão de guia para o munícipe executar o serviço. E a empresa contratada ou prestador de serviço será responsável por acionar a RGE, fiscalização de trânsito, bombeiros, quando necessário para a execução do serviço. E por aí afora. Nós não vamos detalhar todas as coisas, mas o importante é que sempre seguirá autorização, sim ou não, do poder público, mas o poder público terá prazo, coisa que hoje não tem. Vai adiante. E se o poder público não apresentar uma justificativa legal, plausível, impedindo a poda ou a remoção, o proprietário poderá fazê-lo porque terá lei. E hoje qualquer profissional habilitado vai assinar a RT e não tem porquê tu depender apenas da ineficiência do poder público, que está aí provado que não atende o interesse do cidadão. Quem sabe se dedique mais o esforço dos profissionais da Secretaria para o plantio, para o cuidado com as árvores, que também é muito importante. Aliás, que tem diminuído muito o plantio na cidade, nós precisamos aumentar. Nós não queremos diminuir a cobertura vegetal, mas a árvore ela tem que ser amada pela população e não odiada, como em muitos casos a gente vê, pela ausência de prestação do poder público, de autorização para fazer uma poda que tecnicamente vai, inclusive, proteger a árvore. Então, aí as árvores aqui no Parque dos Macaquinhos, a maioria delas atingidas por essa praga, que é a erva de passarinho, e não se faz nada. Os plátanos, foi aprovada uma lei nesta casa, não se pode mexer neles, eles estão morrendo por não receber uma poda adequada, um tratamento. Então, vamos ter o equilíbrio. Para isso, esse projeto de lei prevê um laudo e uma autorização do poder público. Não é sair metendo a foice, desgalhando aí de qualquer jeito. Seu aparte, vereador Ruiz. A gente vive
várias situações diferentes uma da outra. Eu, inclusive, também tenho aqui contribuindo, dizendo, quem sabe tu consegue ajudar. Vou citar um exemplo ali, na frente da banca do Agenor, aquele legustre ali, estava cheio daquela frutinha, caía, virava um sabão ali na frente. E o legustre, se tu podar ele na época correta, ele fica até mais bonito. E eu vi domingo lá em Galópolis, na semana de Galópolis, que depois que eu saí de lá, ainda antes, no último ano, foi impedido, nunca mais foi feito poda. Está lá em cima ainda, tudo na fiação, tudo. E outra, me preocupo também com a árvore. A árvore, toda, que nem qualquer outra coisa, assim, uma panela, tem a sua época de ser podada. Que seria ali maio, junho, julho. E aí ela ficaria até mais bonita, a árvore. Aí, como é que os ambientalistas veem isso a todo momento? A gente pede, os contribuintes, poda de árvores em todas as épocas do ano. E a árvore, como é que fica? A qualquer momento, então, está sujeita a uma poda. Então, acho que eles teriam que trabalhar mais em cima disso. A árvore também, ela tem a sua época. E se não, num espaço de um ano, não consegue dar a volta, então, como é que fica a situação da árvore? Então, que pelo menos libere muitos lugares, eu vejo lá, eu cito sempre lá porque eu convivi, muitas pessoas fazem a poda. Aí eles vão lá e contestam da maneira que foi feita, porque eles estão enjoados de esperar, e muitas vezes são multados. Esses dias veio um cidadão aqui, que foi notificado para limpar o terreno, pagou para limpar o terreno e levou uma multa de 10 mil, porque tirou muito embaixo, deixou as árvores mais grossas, limpou todas as pequenas de baixo, levou uma multa. O senhor sabe quem é o fiscal, não precisa nem lhe falar, o fiscal é o mesmo. Então, eu acho que é muito fácil. Primeiro faça o seu dever, depois multar. Multar não é a saída, não. Obrigado pela parte. Obrigado. Eu havia pedido, acho que eu estou. A vereadora Gladys primeiro. Vereadora Ediló, eu fiquei muito feliz em ouvir parte do seu projeto. Gostaria até de poder dar uma lida nele todo, porque é a gente que está ali nas comunidades sabe da dificuldade que é. E eu gostaria de ver se tem ou acrescentar, talvez, vereador, o senhor como eu, que trabalhamos na Secretaria de Obras, muitas vezes as raízes das árvores que causavam os alagamentos. A rede de esgoto ficava entupida, danificada por causa da raiz daquela árvore. E muitas vezes são árvores, em determinados lugares, que são árvores de proteção, a caneleira, por exemplo. E aí tem que tomar uma decisão imediata. Ou tu vai deixar alagar, ou tu vai ter que tirar aquela árvore daí. Não tem como. Então, acho que também, se o senhor sabe disso melhor do que eu, né? Isso é bem interessante. E dizer assim, que a comunidade fica implorando para podar uma árvore. Então, e não pode nem cortar um galho, porque aí alguém denuncia ou passa o fiscal e é multado. Eu lembro que o meu pai tem 80 anos, e quando ele cuidava das árvores, as árvores estavam muito mais bonitas do que hoje, que a Secretaria não consegue fazer a manutenção. Então, parabéns pelo prazo, acho importante, acho que vai ser bem útil para a comunidade. Parabéns por esse projeto. Ok, esse projeto estará disponível, quem quiser, inclusive contamos com a ajuda dos nobres colegas, se tiver alguma emenda, alguma coisa. Nós temos um outro projeto tramitando nessa casa, que é a posição da rede de luz com as árvores, para evitar justamente o sombreamento indesejado e a árvore bater nos fios. E quanto à rede de esgoto, ainda em 2013, Vossa Excelência, o vereador Ruiz e o Ricardo participaram da Secretaria de Obras, nós mudamos a rede de esgoto agora no meio da rua para evitar esse conflito com as raízes de árvore. Na época fomos muito contestados pelas urbanizadoras, hoje eles se dão conta que foi providencial. O senhor à parte, vereador Tomé. Obrigado, vereador. Assim que a gente tem percebido, né, que as pessoas, para se derrubar uma árvore hoje é o fim do mundo, né? Quando que a árvore é plantada, ela se regenera em pouco tempo, aí ela está crescida, está grande em pouco tempo, né? Nós temos o exemplo aqui, né, que quando foi derrubada aquelas árvores da praça, com Mauro Cine, secretário da Agricultura, chamavam de Mauro Motosserra e outros sentidos pejorativos. Mas, na verdade, ele conseguiu, por exemplo,
em nossa cidade fazer ela verde, porque praticamente não existia nos seus alegustros, né? Então, esse projeto eu entendo assim que seja muito bom, até porque a natureza ela é exuberante e ela, em pouco tempo ela se regenera, né? Então, eu acho que tu pode plantar novas árvores, árvores que não vão atrapalhar, né? Então, tenha rapidez nesse sentido que eu acho que o projeto é muito válido. Então, muito obrigado aí, o vereador. Obrigado, vereador Tomé. Eu peço uma declaração de líder, senhor presidente.